Vamos então começar o nosso estudo sobre o livro de Hebreus. Nós o intitulamos como Substância e Sombra. E como sempre, vamos orar antes de começar. Querido Pai, enquanto estudamos o livro de Hebreus, na tentativa de compreender a sua relevância para os tempos em que vivemos, eu oro para que sejas o nosso guia especial, em nome de Jesus. Amém. Eu intitulei a sessão do primeiro capítulo como A Supremacia do Filho de Deus. O capítulo 1 do livro de Hebreus deixa bem claro sobre quem estamos falando aqui. Ele não deixa margem para discussões. É uma rocha inamovível, contra a qual os portões do inferno não podem prevalecer. A tradução King James intitula corretamente como A Supremacia do Filho. Temos aqui uma citação do Espírito de Profecia. A personalidade de Deus é representada em Jesus Cristo. Ele é a imagem expressa da pessoa de seu Pai. É importante compreendermos os primeiros capítulos do livro de Hebreus. Encontraremos conforto e encorajamento ao estudarmos esses capítulos em oração. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Hebreus 3, versos 12 e 13. Então, ele apresenta o personagem principal deste livro. Na verdade, é o personagem principal de toda a Bíblia. Ele está falando a respeito da posição de Jesus Cristo. Eu mencionei na introdução que daríamos uma olhada nas estruturas quiasmáticas do livro, mas que não as veríamos com muitos detalhes, pois há tantas delas que, se fôssemos atentar a cada uma, nós, ainda assim, deixaríamos passar muitas delas. E o propósito deste estudo é encontrar o coração, a essência de seu significado, especialmente para o tempo em que vivemos. Ainda assim, nós olharemos um quiasma para cada capítulo. Temos aqui um interessante. Sua estrutura é a seguinte. Ele tem a estrutura A, B, então de novo o A e o B. Hebreus 1, verso 2. Nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. Temos aqui esta citação, falou-nos por meio do Filho. E então, no verso 5, temos, porque a qual dos anjos jamais disse, tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu serei o seu pai, e ele será o meu filho. No primeiro A, temos dito pelo Filho. E agora, no segundo A, no verso 8, mas a respeito do Filho diz,
O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. E, finalmente, no segundo B, temos a parte referente ao primeiro B, que diz assim: E a qual dos anjos jamais disse: Assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Mas qual é o propósito deste quiasma? Ele nos mostra qual é a posição do Filho de Deus. Ele é o Criador do universo. O livro, então, o compara com os anjos e introduz a supremacia do Filho de Deus muito acima da dos anjos. Portanto, este é o tema central. E a função do quiasma é exaltar esta ideia e torná-la prevalecente. Vamos agora olhar o capítulo, verso por verso, e analisar a sua relação com outros capítulos da Bíblia. Hebreus capítulo 1 começa com a palavra Deus. O livro não começa com as palavras eu, Paulo. Começa com Deus. Tendo há muito tempo falado de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Ele está se referindo às Escrituras do Antigo Testamento. Nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. No passado, o Evangelho era transmitido por meio dos anjos, também por meio dos profetas para o povo. Porém, havia chegado o momento em que ele falaria diretamente por meio de seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por meio de quem fez também o universo. Ao consultar a minha Bíblia aqui, que diz Epístola de Paulo, Apóstolo aos Hebreus, e formos ao início aqui, que diz Deus, tendo falado muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. Bem aqui, ele deixa claro que o Filho é o Criador. E então, a partir do Criador, avançaremos para o Salvador, Governador, o próprio Deus, o Eterno, e então ao seu nome. Pois, segundo a Bíblia, este nome, Jeová, é o nome do Pai, mas este nome foi colocado em seu Filho. Portanto, ambos são referidos como Jeová. O verso 3 diz: O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra das majestades nas alturas. Eu não acho que alguém poderia escrever isto de maneira mais sublime. Que introdução magnífica para o livro de Hebreus! Ela nos diz exatamente de quem estamos tratando aqui: o Filho de Deus, o Criador deste mundo, aquele que é o brilho da glória de toda a divindade, a imagem expressa de sua pessoa, que sustenta todas as coisas pelo poder de sua palavra, e tendo Ele mesmo pago o preço de nossos pecados. Ele removeu os nossos pecados e recebeu a majestade e a glória, e agora se senta ao lado direito da majestade do céu, no trono da misericórdia. É uma introdução magnífica. Esta é uma citação do Espírito de Profecia, na Review and Herald. Deus, tendo antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Ela então começa citando todos os versos no início do capítulo 1.
a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o universo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. E então ela diz: aqui a posição de Jesus Cristo, em referência ao seu Pai, é mencionada. Enquanto eles são um em propósito, um em mente, ainda assim, em personalidade, são dois. Esta é uma declaração muito importante, pois ela vai diretamente contra ao que o mundo pensa sobre o assunto. Ao analisarmos o que as religiões falam a respeito da divindade, este conceito de o Pai e o Filho serem pessoas distintas, porém um em mente, e neste sentido, é um conceito muito importante. Não deveríamos nós aprender disso, que deve haver unidade entre os crentes? Não há razão porque alguém deveria sentir ser necessário a ele trazer outros à linha exata de sua própria individualidade. Enquanto estivermos sujeitos às tentações de Satanás, todos devemos fazer tudo o que pudermos a fim de mantermos um relacionamento correto com Deus, para que Cristo possa fazer por nós a sua obra expiatória. E ainda que haja diferença nas formas de nossas palavras e na expressão de nossa individualidade, ainda assim nossas palavras devem ser santificadas, nossos caráteres purificados através do sacrifício de Cristo. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui é que Jesus Cristo é a imagem perfeita de Deus. Ele é um com Deus. É aquele por meio do qual o mundo foi criado. Ele tem uma individualidade distinta. Ele é uma pessoa distinta. Já a singularidade de Deus se dá por conta da unidade de mente, de sua unidade de propósito. Ao crermos nisto, até mesmo dentro de nossa própria igreja, muitas das discussões que ocorrem em nosso meio a respeito de diversos assuntos não existiriam mais. Romanos 8:34 diz: quem os condenará? Afinal, foi Cristo que morreu, e ainda mais, ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e que também faz intercessão por nós. Isso nos alinha com Hebreus 1:4, que diz: feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Portanto, Jesus Cristo não deve ser nem mesmo comparado com as hostes angelicais. Ele é muito mais excelente do que eles, muito mais exaltado. A Bíblia diz que através dele todas as coisas foram criadas. Sem ele, nada teria sido criado. Tudo vem de Jesus Cristo. Portanto, ele é um com Deus. Ele é a imagem perfeita. Nele habita toda a plenitude da divindade. E por que é importante que esta carta comece com a palavra Deus? Muito em breve nós vamos dar uma olhada melhor nesta palavra. Antes, portanto, é necessário destacar que não podemos fazer confusão com a palavra feito, no verso 4, que diz feito, tanto mais excelente do que os anjos. Não podemos pensar que Jesus tenha sido criado. Ele estava lá desde o início. Nele havia vida não emprestada, não derivada. O que acontece é que a experiência pela qual ele passou, e de maneira voluntária, o fez melhor do que qualquer outro. Alguns interpretam esta parte dizendo que Jesus foi criado. Acontece que não é assim.
O que o fez melhor foi o seu exemplo. A maneira como ele exemplificou em si mesmo o plano da salvação. Aquilo que ele se voluntariou a fazer. Sair da glória para uma manjedoura. Ir da exaltação para a tribulação. Foi isso que o fez muito melhor. Nós falaremos mais sobre isso conforme continuamos o nosso estudo. A missão de Paulo era revelar quem é Jesus Cristo, e essa é a nossa missão também. Pois se este for o caso, ele não pode ser comparado com nenhuma outra divindade, de nenhuma outra religião ou sistema do mundo. Todos devem se ajoelhar perante ele. A humanidade, porém, quer remover a exclusividade de Jesus. Ela quer colocá-lo no mesmo patamar das outras religiões mundiais, mas não é assim. Portanto, é muito importante compreendermos sobre quem estamos falando aqui. Deus disse: a palavra de Deus, através dos profetas e através do Filho, a palavra tornou-se carne. A Bíblia é como nenhum outro livro. Ela carrega a impressão divina. Nenhum outro livro escrito ao longo dos séculos e milênios contém uma nota tão harmoniosa de amor, sacrifício e esperança como este livro. Não foi escrito para gratificar os sentidos ou satisfazer a curiosidade. Foi escrito para revelar o coração divino e esclarecer as questões que envolvem o grande conflito entre o bem e o mal, sua origem, sua solução e seu clímax. Se Satanás obteve sucesso em alegorizar a Bíblia nas mentes dos homens, se Satanás teve sucesso em remover a veracidade da Bíblia e substituí-la por suposições humanas, tradições humanas, fábulas humanas, rituais humanos, então nos desviamos da verdade, pois a única solução para a humanidade, especialmente em nossos tempos, se encontra nestes primeiros versos do livro de Hebreus. Com quem estamos lidando? E como abordamos esta divindade poderosa, que voluntariamente aceitou se tornar um ser humano de uma manjedoura para uma morte humilhante na cruz? Com quem estamos lidando aqui? Este não é um livro de fábulas. Chegou a hora da humanidade aceitá-lo como a palavra de Deus. Lemos na Review and Herald: mas enquanto a palavra de Deus fala da humanidade de Cristo, quando esteve nesta terra, ela também fala decididamente em relação à sua pré-existência. A palavra existiu como ser divino, como o eterno Filho de Deus, em união à singularidade de seu Pai. Agora preste atenção nisso. Desde a eternidade, ele foi o mediador da aliança, aquele em quem todas as nações da terra, tanto judeus como gentios, ao aceitá-lo, seriam abençoados. A palavra estava com Deus. A palavra era Deus. Não importa o quanto as pessoas procurem distorcer as Escrituras de seu propósito original, a verdade sempre prevalecerá. E ainda que procurem alterar este verso, como fazem algumas Bíblias, isso não anula os outros versos que estão em harmonia com esta parte das Escrituras. Antes que homens ou anjos fossem criados, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. O mundo foi feito por ele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Se Cristo fez todas as coisas, ele existia antes de todas as coisas. As palavras ditas em relação a isso são tão claras que ninguém deveria duvidar. Cristo era essencialmente Deus. Ele é Deus essencialmente e em seu máximo sentido. Ele estava com Deus desde a eternidade, Deus sobre todos, abençoado para todo sempre. E ao lermos Filipenses 2:6, é dito: aquele que, sendo em forma de Deus,
Não teve por usurpação ser igual a Deus. Se não compreendermos que Jesus Cristo é o próprio Deus, nós teremos entendido tudo errado. Veja o que a humanidade está fazendo de Jesus Cristo. Eles o expulsaram das escolas, o expulsaram dos tribunais, removeram o seu evangelho da salvação e o substituíram por um evangelho de invenção humana. É hora de acordarmos. É hora de entendermos o que a Bíblia realmente quer nos dizer. Estas palavras foram escritas para nós, tanto quanto foram escritas para aquela época, para aquele povo que ainda queria se apegar às suas tradições. Se quisermos compreender quem Jesus realmente é, temos que compreender o que a Bíblia diz a seu respeito. Ao irmos a Salmos, capítulo 2, verso 1 em diante, vemos que na versão King James o título é O Reino do Ungido do Senhor. Por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos insultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo... Vamos parar um pouco aí. Exegeticamente, ou seja, no tempo em que o livro de Hebreus foi escrito, as coisas se aplicavam naquele tempo exatamente como é descrito aqui na profecia deste salmo, que diz que quando Jesus viesse à terra, os governantes deste mundo, de fato, os romanos, os governantes deste mundo se uniriam e tomariam conselhos juntos contra o Rei dos Reis. Isto foi verdade para aquele tempo, mas tipologicamente, ao aplicarmos o tipo para o seu antítipo, a pergunta é, será que os reis de hoje e os governantes deste planeta aconselham-se uns com os outros contra o Senhor? Contra o seu ungido? Contra Jesus? Não estão expulsando Jesus das leis? Não estão introduzindo leis, legislações, regras que vão completamente contra a palavra de Deus? Eu não acho que ninguém pode negar isto. Portanto, aquilo que se aplicou ao tempo de Jesus se aplica aos tempos em que vivemos hoje. E o que é que eles estão dizendo? Façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Isto ecoa as palavras do grande rebelde. Faça o que quiseres, pois é tudo da lei. Na verdade, faça o que é contrário à lei de Deus. E então você será aclamado pelo mundo. É exatamente o que está acontecendo hoje. Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Ele permitirá que façam desse jeito. Mas as consequências estão sendo sentidas em toda a humanidade. E qualquer um que possua o mínimo de moral dentro de si pode perceber que há algo de muito errado naquilo que os governantes e reis desta terra estão fazendo contra o Filho de Deus. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. Esta é a promessa do juízo que virá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho e hoje te gerei. Não ignore a posição do Filho de Deus. Eles terão que reconhecer que Ele é o Senhor dos senhores. Verso 8. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Não tenha dúvida sobre isso. Jesus será o vitorioso. Tu os quebrarás com vara de ferro, e os despedaçarás como um vaso de barro. Agora, reis, sejam prudentes. Aceitem a advertência, autoridades da terra. Não é fascinante? Será que os julgamentos de hoje estão em harmonia com a palavra de Deus? Ou eles a contrariam diretamente?
a própria essência daquilo que está escrito na lei. Sirvam ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. E agora ele diz, beijem o Filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Será que os líderes judeus no tempo de Cristo, quando ele esteve nesta terra, será que eles tinham as Escrituras à sua disposição? Por que então queriam apedrejar Jesus quando ele disse que era o Filho de Deus? Eles o acusaram de se fazer igual a Deus, mas Jesus não provou isso ao fazer todos aqueles milagres? E ainda assim, apesar deles, Jesus foi ignorado? A igreja primitiva aplicou corretamente este salmo a Cristo. Atos, capítulo 4, verso 25 diz, que disseste pela boca de Davi, teu servo, por que bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Pois verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel. Aqui, eles fizeram uma aplicação tipológica e a aplicaram a Jesus Cristo. E nós hoje temos o direito de fazer exatamente a mesma aplicação. Jesus é o grande governante e os reis do mundo uniram forças, mais uma vez, contra o Senhor e o seu Cristo. Continuando o capítulo 1 do livro de Hebreus, chegamos ao verso 5. E este é um verso fascinante, porque a qual dos anjos ele jamais disse, Tu és meu filho, hoje te gerei. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. O que nos dizem esses versos? Eles nos falam da supremacia do Filho de Deus. O Pai jamais disse a nenhum dos anjos, você é o meu filho. Isto é muito especial. As pessoas fazem confusão com a palavra primogênito. Muitos relacionam esta palavra, primogênito, ao processo normal de nascimento, como vemos na humanidade. Mas esta palavra não tem nada a ver com Cristo sendo um ser criado, pois nós já vimos que ele já estava lá desde o início. Ele sempre esteve com o Pai. Nós já falaremos sobre isso mais detalhadamente daqui a pouco. E então ele diz claramente que todos os anjos de Deus o adorem. Isto faz do Filho de Deus, Deus. Pois nos é ordenado adorar somente a Deus, somente a Ele servir. Jesus, portanto, é em sua própria essência Deus, o Eterno, junto com o Pai. Foi por meio dele que tudo foi criado. E não apenas os anjos devem adorá-lo, os homens também devem adorá-lo. Lucas 24:51 diz, e estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. E, o adorando, voltaram com grande júbilo para Jerusalém. Tanto as hostes angélicas quanto a própria humanidade devem adorá-lo. Portanto, ele só pode ser Deus, pois somente Deus pode receber adoração. Esta palavra grega aparece 3 vezes no livro de Hebreus. Aparece em Hebreus 1, verso 5, capítulo 5, verso 5 e 11, verso 17. Ela não é exatamente sempre a mesma palavra. Hebreus 1, verso 5 diz, por que dos anjos jamais disse, Tu és meu filho, hoje te gerei? Esta palavra no grego é genao. E eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Já em Hebreus capítulo 5, verso 5,
Nós lemos assim: da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: Tu és meu filho, e hoje te gerei. Veja, mais uma vez, a palavra Genao. E então, em Hebreus 11:17, temos a terceira vez que esta palavra aparece. Aqui ela está na forma monogênes. Pela fé, Abraão, quando foi provado, ofereceu Isaque. E aquele que recebeu as promessas, ofereceu o seu único filho gerado. Muito bem. O que significa estas palavras? Mas em Hebreus 1, verso 6, ainda vemos: e outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. O que significa a palavra unigênito? Segundo o dicionário, prototokos significa, e ele dá aqui os números de referência, o que nasceu primeiro, normalmente um substantivo ou figurativamente. Primogênito quer dizer nascido. Mas será que no caso de Jesus se aplica ao nascimento literal? Ao voltarmos para a palavra Genao, temos os seguintes significados: relacionado ao homem que gerou filho, ter nascido, ter sido gerado, mulher que dá luz ao filho. Mas agora temos os sentidos metafóricos: causar, provocar o surgimento, instigar. No sentido judaico, trazer alguém para o seu modo de vida, converter alguém. Deus fazendo Cristo seu filho. Deus fazendo dos homens seus filhos através da fé na obra de Cristo. Existe, portanto, um sentido metafórico. Mas e agora? Adotaremos o sentido literal, fazendo da sombra a substância, ou adotaremos o sentido mais elevado? É isto que precisamos decidir. A palavra monogênes significa singular, único, sem igual. Ou seja, não existe outro como ele. Nenhum dos anjos é como ele. Nenhum deles. Não há outro igual a ele. Ele não é comparável a ninguém mais. O único que é como ele é o próprio Pai. Então, além da palavra Genao, a palavra monogênes também é aplicada a Cristo em outras escrituras. Por exemplo, a palavra monogênes está nos seguintes versos. João 1, verso 14. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos sua glória, a glória do Filho unigênito de Deus, cheio de graça e verdade. Aqui temos esse sentido de singularidade, de sem igual. João 1,18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Novamente, temos esse caráter único. Ele é aquele que pode revelar como é o Pai. É por isso que ele disse: se você me viu, você viu o Pai, pois eu e o Pai somos um. E o outro lugar onde aparece esse termo é João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, monogênese, único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E como vimos naqueles outros versos, ele é a própria imagem expressa de seu Pai. Temos aqui mais versos que referem-se a Jesus como sendo único, monogênes. Aquele que crê nele não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado, já que não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Aqui temos mais uma vez este conceito de singularidade. Nisto foi manifestado o amor de Deus em relação a nós, pois Deus enviou o seu Filho unigênito para o mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Então, esta é a missão de Paulo no livro de Hebreus, descrever a singularidade do Filho de Deus. Este é um parágrafo retirado do Signs of the Times, o pré-existente, autoexistente Filho de Deus. Cristo é o pré-existente, autoexistente Filho de Deus.
Ao falarmos de sua pré-existência, Cristo carrega a mente através de incontáveis eras. Ele nos assegura de que nunca houve um tempo em que ele não estivesse em íntima comunhão com o Deus eterno. Aquele cuja voz os judeus estavam ouvindo havia estado com Deus como alguém que vivia com ele. Ele é eterno. Nunca houve um tempo em que ele não existisse, nem ao menos um segundo sem que o Filho existisse. Ele não é um ser criado, ele é um ser coeterno junto com o Pai. Ele sempre foi igual a Deus, infinito, onipotente. Ele é o eterno e autoexistente Filho. É exatamente isto que as Escrituras ensinam a respeito de Jesus. Ele é da eternidade. Enquanto a palavra de Deus fala à humanidade a respeito de Cristo enquanto esteve nesta terra, ela também fala decididamente a respeito de sua pré-existência. Já lemos esse texto, mas vamos ler de novo. A palavra existiu como um ser divino, como o eterno Filho de Deus, em união e singularidade com seu Pai. Desde a eternidade, ele era o mediador da aliança. Aquele em quem todas as nações da terra, tanto os judeus quanto os gentios, caso o aceitassem, seriam abençoados. A palavra estava com Deus e era Deus. Antes que homens ou anjos fossem criados, a palavra estava com Deus e era Deus. Tanto a Bíblia como o espírito de profecia estão em harmonia absoluta em relação a este ponto. Cristo mostrou a eles que, apesar de acharem que ele havia vivido menos de 50 anos, sua vida divina jamais poderia ser contabilizada por humanos. A existência de Cristo antes de sua encarnação não é medida por figuras. Jesus sempre existiu por toda a eternidade. Vejamos como Martinho Lutero entendia este assunto. Sabe, é sempre bom analisarmos as opiniões de homens que sabemos que o Espírito de Deus os tocou e os moveu, que trabalhou neles. Lutero disse o seguinte: nós cristãos deveríamos saber que, se Deus não está de um lado da balança para dar-lhe peso, o nosso lado da balança iria até o chão. Entendam o seguinte: se for verdade que quem morreu por nós não foi Deus, mas um mero ser humano, nós estamos perdidos. Mas se Deus de fato morreu e está do outro lado da balança, então o lado dele desce e o nosso vai para cima, como se estivesse vazio. Ainda assim, ele poderia subir novamente ou deixar a balança vazia. Mas ele não poderia permanecer na balança a não ser que se tornasse um homem como nós, de forma que isto pudesse ser chamado de a morte de Deus, o martírio de Deus, o sangue de Deus, a morte de Deus, já que Deus, em sua própria natureza, não pode morrer. Mas agora que Deus e o homem estão unidos em uma pessoa, é chamado de a morte de Deus, pois o homem que morreu é um em substância e pessoa com Deus. Martinho Lutero acreditava que Jesus é Deus. Afinal, quem pode ser adorado senão somente Deus? Vamos continuar lendo o livro de Hebreus agora. Vamos para o verso 7. E quanto aos anjos, diz: faz dos teus anjos espíritos, e de seus ministros labaredas de fogo. Mas do Filho, ele diz: o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Aqui ele está citando as Escrituras e diz sucintamente que Jesus é o próprio Deus. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos.
Portanto, aqui ele está reiterando que Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas. Imagine se a humanidade aceitasse este ideal do livro de Hebreus. Quão diferentes seriam as coisas. No tempo de Jesus, os judeus se recusaram a aceitar isto. Rejeitaram a ideia de que Jesus era o Filho de Deus. Eles julgavam como blasfêmia o fato de Jesus apropriar-se a si mesmo o título que Daniel utilizou, Filho do Homem. Eles não conseguiam aceitar o fato de que Jesus era a imagem expressa de Deus. Acontece que eles tinham as Escrituras à sua disposição. Eles poderiam ter sabido. Lemos muitos textos do Antigo Testamento que testificam do fato de que existe um Filho e de que ele é o próprio Deus. O interessante é que ao lermos os primeiros capítulos do livro de Gênesis, vemos que a palavra Deus aparece por 30 vezes no capítulo 1. E este capítulo, que trata da criação, esta palavra está sempre na forma plural. Veja que interessante. A palavra que é utilizada para Deus no capítulo 1 aparece 30 vezes na forma plural. Nos demais capítulos, o singular passa a ser utilizado, mas na criação, a forma plural é utilizada, e por 30 vezes. Elohim, deuses. El é singular e Elohim é o plural da palavra Deus. Por exemplo, lemos em Gênesis 1, verso 26. E Deus, Elohim, plural, disse: façamos o homem à nossa imagem. Veja que também é plural. Após a nossa imagem, outro plural. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Se formos verificar no dicionário, vemos que Elohim é plural. Significa deuses. É utilizado no plural, especialmente com artigo, para referir-se ao Deus Supremo. Mas como os escribas judeus lidavam com isso? Uma vez que o texto não deixa dúvidas de que o Deus que criou todas as coisas aparece aqui no plural. Bem, lá no Talmud, eles dizem que este diálogo ocorreu entre Deus e os anjos. Portanto, ali no momento da criação, Deus estava conversando com os anjos, dizendo a eles: vamos fazer o homem à nossa imagem. Mas a Bíblia diz claramente que os anjos também foram criados, pois sem ele, nada do que existe teria existido. Então, com quem era esta conversa? Se os judeus realmente quisessem, eles poderiam ter encontrado Jesus nestas palavras. Vamos continuar avançando. Portanto, Gênesis 1:26 diz que o homem foi criado à imagem de deuses. Traduzido literalmente, o verso diz o seguinte: e deuses disse: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Algumas pessoas hoje diriam blasfêmia, mas isso é exatamente o que o verso está dizendo. E 1 Coríntios 8, verso 6 diz: todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. E Deuteronômio 6, verso 4, ecoa esta ideia, dizendo assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É por esta razão que os judeus rejeitaram a divindade de Jesus Cristo, já que o texto diz que o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Vamos dar uma olhada nisto com mais detalhes. No hebraico, existem duas palavras para esta palavra um. Apesar de serem semelhantes, são diferentes em significado.
As duas palavras são Ehod e Yohid. A palavra Yohid é utilizada no sentido de singularidade absoluta, mas a palavra Ehod, traduzida como expressa e contém o pensamento de unidade. Ela frequentemente traz a ideia de pelo menos dois, porém em um pensamento, ação e expressão. Isto é fascinante. Temos que ser muito minuciosos ao lermos estes versos, a fim de vermos o seu real significado. Quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, Ele está se referindo a um diálogo dentro da divindade. Em Gênesis 2:24 lemos, portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Veja só, uma carne. Então, em cada aspecto, eles devem ser duas pessoas com um plano, um propósito. Isso foi retirado de F.C. Gilbert, Lições Práticas da Experiência de Israel para a Igreja de hoje. Portanto, esta pequena palavra, que implica pluralidade, que representa em propósito mais do que em número, encontra eco na criação da humanidade. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Macho e fêmea os criou, para serem em propósito, mas não em individualidade. Portanto, a criação da humanidade, na qual temos dois indivíduos que tornam-se em propósito, é a imagem de Deus. Em qual posição isto coloca Jesus Cristo em relação ao seu Pai? Em propósito. E assim como na humanidade aqui na Terra, que foi criada à sua imagem, onde dois indivíduos têm apenas um propósito, assim também é no céu. Vamos continuar a leitura do livro de Hebreus. Vamos ler agora o verso 11. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles envelhecerão como roupas. Esta criação é temporária, uma vez que ela está poluída pelo pecado. Mas ela será restaurada. E o verso 12 diz, e como um manto os enrolarás e serão mudados, mas tu é o mesmo, e os teus anos não acabarão. Portanto, a única coisa que é imutável, que é consistentemente a mesma para sempre, é Jesus Cristo. E a qual dos anjos disse ele, assenta-te à minha destra, até que ponha a teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Qual seria o propósito de Paulo ao colocar a questão desta maneira? A qual dos anjos já disse Deus, senta-te aqui ao lado da minha mão direita? A resposta é nenhum. Isto revela a posição exaltada do Filho de Deus. Paulo quer deixar claro que os judeus tiveram oportunidade de perceberem a magnitude daquilo com a qual estavam lidando, mas eles escolheram ignorar. Agora, trazendo isso para nós hoje, será que nós, de igual forma, temos a oportunidade, ao estudarmos a Bíblia, de percebermos com quem estamos lidando no que se refere à posição do Filho de Deus? Afinal, a qual dos anjos Deus já disse, senta-te aqui ao lado do meu braço direito? A qual dos profetas? E eu não me refiro apenas aos profetas do cristianismo, mas aos profetas de todas as religiões. A qual anjo e a qual profeta Deus já disse, senta-te aqui ao lado do meu braço direito? Vejam, se nós não colocarmos Jesus Cristo em sua posição correta, então terminaremos como o mundo está hoje, que removeu Jesus dos tribunais e colocou-se a si mesmo em seu lugar. A humanidade está violando a lei de Jesus, colocando as suas próprias tradições em seu lugar.
assim como fizeram os judeus no tempo de Cristo. Não são eles espíritos ministradores? Ou seja, eles não têm um trabalho assim como todos nós? Enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Qual é o nosso dever? Pregar sobre mudança climática ou pregar sobre a salvação de Jesus Cristo? Ao levar em consideração este primeiro capítulo, o que você acha? Martinho Lutero escreveu: João disse: no início era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. O apóstolo Tomé também chamou Cristo de Deus. Ele disse, meu Senhor e meu Deus. De maneira semelhante, o apóstolo Paulo, em Romanos 9, refere-se a Cristo como Deus. Ele diz, aquele que é Deus acima de todos, bendito para sempre. E em Colossenses 2 ele diz, em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isto é, substancialmente. Cristo tem que ser o verdadeiro Deus, tendo ele, por si mesmo, cumprido e superado a lei. Pois é certo que ninguém mais poderia ter conquistado a lei, seja anjo ou criatura humana, mas apenas Cristo, de forma que ela não possa ferir aqueles que creem nele. Não caia no erro de que Lutero está aqui dizendo que a lei foi abolida, já que em outros lugares ele diz claramente que a lei permanece para sempre. O que foi derrotado é a condenação da lei. A lei nos condena à morte. Cristo, porém, derrotou a condenação da lei. Ele então nos dá a vida eterna, pois ele tomou esta punição sobre si mesmo. Este é o fundamento da redenção. As religiões do mundo rejeitam esta ideia, até mesmo o catolicismo. E ela ainda se diz a líder do cristianismo no mundo? Portanto, aqui, Martinho Lutero declara sua fé na divindade do Filho de Deus. E ele continua dizendo, portanto, é certo de que ele é o Filho de Deus e o Deus natural. Ao compreendermos Cristo desta forma, que é justamente a forma em que as Escrituras o apresentam, então é certo que nós não erraremos ou nos enganaremos. E poderemos discernir facilmente aquilo que é correto em relação às qualidades divinas, à religião, à adoração, que são utilizadas e praticadas no mundo universal. Mas se esta compreensão de Cristo for removida de nossa vista, ou mesmo diminuída, então inegavelmente haverá uma tremenda desordem. Eu quero dizer, junto a Martinho Lutero, que a tremenda desordem encontrada no mundo religioso de hoje se dá justamente porque isto aconteceu. Jesus Cristo foi removido de seu trono. A humanidade o substituiu por um Cristo que ela mesma inventou. Em seu livro, Martinho Lutero escreveu que não devemos pensar em outro Deus além de Cristo. O Deus que não fala por meio da boca de Cristo não é Deus. Deus, no Antigo Testamento, ligou o trono da graça a si mesmo. Ali seria o lugar de onde ele ouviria, contanto que a política e governo de Moisés permanecesse e florescesse. Da mesma maneira, ele não dará ouvidos a nenhum homem ou criatura humana, a não ser que seja por meio de Cristo. Será que o mundo hoje tem a menor ideia do que quer dizer isto? Contrariando as religiões do mundo, aqui ele proclama exatamente o que dizem as Escrituras, que se nós não formos a Deus por meio de Cristo, nós entendemos tudo errado. A Bíblia diz que ninguém vai ao Pai senão por meio de Cristo. Enquanto a política e governo de Moisés permanecesse e florescesse, da mesma maneira, ele não dará ouvidos a nenhum homem ou criatura humana a não ser por meio de Cristo. Isso não nos dá uma sensação de responsabilidade? Não chegou o tempo de colocarmos Cristo em sua posição de direito? Assim como os judeus corriam para lá e para cá, queimando incenso, sacrifícios aqui e ali, buscando Deus em vários lugares, sem dar atenção ao tabernáculo, o mesmo acontece hoje. Buscamos a Deus em todo lugar, mas se não buscarmos em Cristo, não o encontraremos em lugar algum. Chegou a hora
de o mundo cristão levar a sério o livro de Hebreus. Ele nos conta exatamente qual é a posição de Jesus Cristo. Do exaltado Filho também está escrito, segundo Isaías 53, verso 3, ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. João 1, verso 11 diz, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Este é um dos versos mais tristes da Bíblia. Que Deus nos dê graça e sabedoria para colocarmos a Cristo em seu lugar de direito. E, como discípulos e seguidores de Cristo, não chegou a hora de erguermos nossas vozes como uma trombeta, dizendo que estão procurando Deus ali, procurando Deus aqui, mas se não buscarem em Cristo, jamais o encontrarão. Que Deus nos dê sabedoria para compreender este livro. Se não soubermos com quem estamos lidando, se não soubermos que estamos lidando com o Filho de Deus, o Criador, o Deus que é o nosso Redentor e que é chamado de um com Deus, cujo nome é Yahvé, se não compreendermos isso, não compreenderemos o resto do livro. Que Deus nos dê sabedoria e entendimento. Vamos orar. Querido Pai, ajuda-nos a compreendermos a supremacia do Filho de Deus, para que possamos testemunhar ao mundo de um plano da salvação que não apenas foi concebido no coração de Deus, mas executado por Ele em sua própria carne. Em nome de Jesus. Amém.